Valendo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Júlio César Sanches e com muito amor e carinho quero conversar com vocês sobre a audiência de conciliação e mediação, de fato, quando ela é utilizada no uso capião, na ação do uso capião. Vamos lá, vamos estudar. O nosso curso ele é diferenciado, focado na prática, na vida real, a vida como ela é, não no mundo de Bob. Então, tem muita coisa para explicar para você, tá? Primeiro ponto, no uso capião extrajudicial, a ideia é que não tenha litígio, não tenha briga. Isso no uso capião extrajudicial. Existe uma alternativa no extrajudicial, caso seja de interesse do tabelião de notas, ele pode convidar as partes para uma sessão conciliatória. Lindo, né? Dá até vontade de chorar. Só que na prática nem sempre isso acontece, porque o tabelião de notas, nós sabemos que o salário dele são os emolumentos. Se você para pensar, o tabelião de notas, o registrador, eles tocam o cartório e tem que ter uma gestão, tem que ter uma preocupação, porque tem que ser autossustentável. Eu preciso, através do meu cartório, conseguir pagar as contas, pagar os funcionários, os escreventes são registrados, CLT, auxiliares, estagiários, escriturários, eu preciso. Aluguel, água, luz, fazer os devidos repasses ao TJ, Tribunal de Justiça. Então existe uma preocupação de gestão. Então não que muitas vezes o tabelião não queira marcar uma sessão conciliatória, mas se essa sessão conciliatória de fato for atrapalhar o cartório, dependendo da quantidade de funcionários, dependendo da quantidade de escreventes, dependendo da quantidade de serviço, não é interessante para o cartório. Então, vamos lá, indo na teoria. Na teoria pode sim o cartório marcar de fato, agendar de fato uma sessão conciliatória, uma sessão de mediação, para tentar empurrar sim o uso capião extrajudicial. Quando nós falamos aqui de uso capião extrajudicial, é tentar fazer um acordo para que consiga fazer o extrajudicial. Mas lindo na teoria. Na prática, nem sempre a gente tem conseguido fazer isso, não consegue. Você pede uma sessão conciliatória, o cartório se nega, o cartório fala que não trabalha com isso, ou o cartório nem chega a escutar, ouvir, porque muitas vezes já nega de cara a utilização do procedimento de uso capião extrajudicial, alegando que não tem conhecimento sobre o assunto, sobre a matéria, é conservador. É fato, é a realidade do nosso país. No âmbito judicial, a audiência de conciliação e mediação ela é incompatível. Tanto é que na petição inicial de uso capião, eu oriento os meus alunos fazendo o quê? Colocarem lá na peça, informarem na peça, que é lá no pedido, né? O artigo 319 do Código de Processo Civil são os requisitos da petição inicial. Então você pode, no artigo 319, de fato, fazer menção, para cumprir tabela, cumprir os requisitos do 319, você pode fazer menção, informar que não tem interesse na audiência de conciliação e mediação, uma vez que ela é incompatível com o procedimento de uso capião, uma vez que o uso capião é uma ação declaratória. A ação do uso capião não é litigiosa. Nós já conversamos várias vezes aqui nas aulas, no curso, que o ideal, o uso capião bem feito, não tem réu. Quando eu coloco em face, contra, não tem desculpa, hein? Porque já ligou reclamando, já xingou, já fez boletim de ocorrência, já fez notificação extrajudicial. Não tem lógica, tá? Não vamos confundir as coisas. Não tem estratégia que justifique você colocar réu na ação do uso capião. Nós sabemos que o Brasil é um país cheio de falhas, o sistema judiciário é cheio de falhas. Então, em alguns estados, nós somos obrigados, no site TJ, a inventar um réu. Quem que é o réu de mentirinha? O último proprietário que consta na matrícula. E aí a gente faz o cadastro desse réu de mentirinha para conseguir distribuir a peça no site TJ. Mas na petição inicial, na peça, eu não vou colocar réu em face porque não tem, né? O uso capião pode se tornar litigioso, ele pode de fato alguém se habilitar, apresentar contestação, aí nesse momento ele se tornou litigioso, deixa de ser jurisdição voluntária. E nesse momento, como qualquer processo, qualquer ação, eu posso pedir uma audiência de conciliação e mediação. Mas a partir desse momento, a partir do momento que o processo se torne de fato litigioso, com habilitação ou com a contestação, ou seja, com a oposição, né, gente? Com a oposição. Então, cuidado, tá? Como nós estamos falando de um curso avançado, de uma pós-graduação, ou seja, nós temos uma preocupação de trazer muito conhecimento para você, vamos usufruir sim dos ensinamentos do Código de Processo Civil para entender um pouquinho melhor dessa audiência de conciliação e mediação. Lembrando que o uso capião, em regra, essa audiência na ação de uso capião, tema da nossa aula de hoje,
é incompatível. O ideal é que o advogado, a advogada, lá nos pedidos, informe sim, que não tem interesse nessa audiência de conciliação e mediação, uma vez que o procedimento ele é sim um procedimento incompatível. Então, o ideal é que eu informe lá nos pedidos, requer informar, ou requer se manifestar, que não tem interesse na audiência de conciliação e mediação, uma vez que essa audiência ela é incompatível, sendo que o processo de uso capião é uma ação, a ação de uso capião é uma ação declaratória, sem litígio, de jurisdição defensiva, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos de audiência de conciliação e mediação, nós temos sim o artigo 334 do novo Código de Processo Civil que vai tratar dessa audiência. O novo Código de Processo Civil prezou pelos métodos alternativos de resolução de conflito e trouxe assim a previsão no procedimento comum da audiência de mediação e conciliação, que é disposta no 334 no novo CPC, o atual CPC. E dessa forma é uma das etapas, sim, preliminares do processo, a qual, contudo, pode ser, sim, dispensada por vontade das partes, tá? Então, isso é importante. Quando nós falamos aqui, gente, isso também é interessante, é importante e necessário aqui, o que eu quero trazer para você? O artigo 334 do Código de Processo Civil, ele é muito claro ao explicar fatores determinantes a respeito dessa audiência de conciliação e mediação. Então, nós temos aqui, de fato, nós temos a possibilidade de trabalhar com o 334, e o 334 esclarece o quê? Que a petição inicial tem que preencher os requisitos essenciais, isso aparece no 319 do Código de Processo Civil. E se não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará sim a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, tá? O conciliador ou mediador também, onde houver, atuará necessariamente na ausência de conciliação ou de mediação, observando os dispositivos do Código. Também é importante falar as disposições da lei e organização judiciária também. Mas o que nós temos que trazer de interessante, algo correto e prático aqui? Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação. Então, professor, ocorreu uma conciliação, não pode mais? Pode. O uso capião se tornou litigioso. Então, ainda em primeiro grau, eu peço uma audiência de conciliação. Vamos dizer que chegou em segundo grau, porque houve um recurso de apelação. Eu também posso pedir em segundo grau a audiência de conciliação. E a mesma coisa em terceiro grau, não tão comum, mas eu posso pedir também, tá? Então, isso é importante. Temos que saber, o Código defende isso, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Então, nós temos uma regra que eu posso pedir outras conciliações, outras sessões, outras audiências de conciliação, mas eu tenho que respeitar o prazo de 2 meses da realização da primeira, tá? A intimação também do autor para a audiência de conciliação e mediação será feita na pessoa do advogado, é uma regra importante também. Outro fator decisivo que eu trago para você, que a audiência de conciliação e mediação, ela não será realizada se ambas as partes se manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Isso é fato. Outro fator também, que não vai ocorrer audiência de conciliação e mediação em regra, quando não se admitir a autocomposição, ou seja, ações incompatíveis. O uso capião, ela surge incompatível, porque é declaratória, e eu trago outro exemplo, a interdição, né? Professor Júlio, eu quero uma audiência de conciliação, interdição. Aí você está tentando interditar um exemplo hipotético, brincando aqui com você, o da Lua, né? Quem é muito jovem não assistiu a novela Mulheres da Areia, quem já assistiu sabe o que eu estou falando, quem não assistiu, digita no YouTube, vai lá no Google Play, ou vale a pena ver de novo, acho que está passando essa novela, acho que passou e passa toda hora essa novela, vai voltar a passar, né? Então você acha fácil, não tem como não achar. O da Lua, né, tem problemas mentais, então vamos dizer que o da Lua, eu não quero ser interditado não, a Raquel é boazinha, a Rutinha é má. Então não tem lógica pedir uma audiência de conciliação e mediação numa ação de interdição. Então existem situações sim que a audiência de conciliação e mediação ela é incompatível com o próprio processo, o uso capião é uma delas, né? Então cuidado, tá? Outro ponto que eu trago para você, o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo na petição apresentada dentro do prazo de 10 dias de antecedência contados da data da audiência, tá? Havendo litisconsórcio, nós já falamos que o uso capião do litisconsórcio é necessário, o desinteresse na realização da audiência de conciliação deve ser manifestado por todos os litisconsórcios também. Outro ponto que eu trago para você, também muito importante,
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado um ato tentatório de nada justiça, hein? Nós temos a litigância de má-fé, que é uma coisa. O curso é avançado aqui, gente, presta atenção, acorda aí, vamos lá. Além do ato atentatório de nada justiça, você tem que lembrar que agora nós temos no novo CPC ato atentatório de nada justiça, né? Nós temos essa novidade, desculpe, reticando aqui, nós tínhamos a litigância de má-fé, ainda temos, e hoje nós temos também o ato atentatório de nada justiça, quando a parte não vai na audiência de conciliação, é considerado um ato atentatório de nada justiça, e a sanção será sancionado com multa de até 2% do valor da causa, né, da vantagem econômica pretendida, do valor da causa. O valor da causa no uso capião é o valor venal, né? Em regra, o valor venal, o valor de avaliação, o valor do contrato de gaveta, né? Que é revertido em favor da União ou do Estado, tá? Não é revertida para a parte, não. Outro ponto também, as partes devem estar acompanhadas por advogados, né? Então, se de fato cair nessa exceção, audiência de conciliação e mediação e uso capião, porque se tornou litigioso, tem que aparecer sim o advogado, advogada ou o defensor público, então importante também. Outro ponto que eu queria trazer para você é que a parte ela poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. O advogado pode aparecer lá, mas tem que ter poderes para negociar e transigir, é um detalhe muito importante. A autocomposição, gente, ela é obtida e será reduzida a termo e homologada por sentença, também é outro ponto também relevante. E aqui, esse ponto que eu vou falar agora, presta muita atenção que também é necessário, hein? Alto nível, vamos juntos. A pauta da audiência de conciliação ou mediação, ela será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte, tá? Então isso é importante. Então, volto aqui no artigo 334 aqui. O artigo 334 do novo CPC, Código de Processo Civil, dispõe sobre a designação da audiência de conciliação e mediação e, de fato, nós temos que ter essa manifestação dentro da petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil. A petição inicial ela preenche os requisitos necessários, artigo 319, um dos requisitos necessários é se manifestar a respeito da audiência de conciliação e mediação. Temos também o artigo 332 do novo CPC, que caso não seja o caso de improcedência liminar do pedido, aí eu posso pedir audiência de conciliação e mediação. E outro ponto também, não haja manifestação na petição inicial de recusa ou dispensa da audiência de conciliação e mediação, em regra ela vai ser agendada, né, salvo se for incompatível. E a natureza da causa tem que permitir a mediação e conciliação também. Mais um ponto aí que também temos que falar aqui que faz toda a diferença. O juiz, o Poder Judiciário, vai designar a audiência de mediação e conciliação com antecedência mínima de 30 dias. 30 dias de antecedência mínima. E o réu, dessa maneira, deverá ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Tem que ser citado 20 dias de antecedência da conciliação, também outro ponto importante, tá? Agora sim, né? Agora nós entendemos qual que é a conexão da audiência de conciliação e mediação com o uso capião. Eu agradeço a você que participou da aula, parabéns, estuda que a vida muda, vamos montar um grupo do bem, fazer o bem, tá bom? Parabéns pelos estudos.